Amados irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, do versículo 7 ao versículo 10, que diz o seguinte: Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao Senhor, ao servo, por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, nós vivemos em uma cultura que busca reconhecimento. Na verdade, as pessoas hoje em dia elas querem ser aplaudidas, elas querem ser lembradas, elas querem receber crédito de tudo aquilo que elas fazem. Mas, queridos irmãos, Jesus aqui ele apresenta uma lógica completamente diferente dessa nossa realidade atual. Nessa parábola, ele ensina a cada um de nós que o verdadeiro discípulo, ele não serve para receber aplausos. Não, muito pelo contrário. Ele serve porque ama a Deus. O reino de Deus ele não é sustentado por pessoas que trabalham por elogios, mas sim por servos que compreenderam que servir a Deus é um privilégio e não um favor feito a Ele. A pergunta dessa mensagem, a pergunta que Jesus ele nos lança ao contar essa parábola é: nós servimos a Deus por amor? Ou nós servimos a Deus porque nós esperamos alguma recompensa? Queridos, o servo, aqui nessa parábola, ele cumpria o seu dever. Jesus aqui lhe descreve um servo que passou o dia todo trabalhando, arando a terra, cuidando das ovelhas, e ao voltar para a casa, do seu senhor, ele não dizia, o Senhor não disse para ele: venha descansar primeiro. Não, ele não disse isso. Antes ele deveria preparar a refeição para o seu senhor, e somente depois ele cuidaria de si. E isso não era uma exploração do Senhor para com o servo. Essa era a função normal do servo naquela cultura.
o perigo de servir com o coração errado, ele é um fato existente atualmente. Jesus aqui lhe pergunta: porventura agradará ao servo porque fez o que lhe era mandado? A resposta é clara, irmãos, quando Jesus faz essa pergunta. A resposta é não. O foco aqui não está em diminuir o servo. Na verdade, está em corrigir a motivação. Há pessoas que trabalham na obra de Deus, mas vivem decepcionadas porque elas não foram reconhecidas. Queridos, quando o elogio acaba, o entusiasmo também acaba. E isso revela que muitas vezes o serviço prestado por essas pessoas, na verdade, estava sendo oferecido mais ao homem do que ao próprio nosso Deus. João Batista, queridos irmãos, ele declarou em seu ministério: é necessário que ele quem? Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista, ele compreendeu que o seu ministério ele não existia para torná-lo famoso. Não, muito pelo contrário. O ministério de João Batista existia para revelar Jesus Cristo. E esse, queridos irmãos, é o coração de um verdadeiro servo. É esse coração que nós devemos ter diante de Deus, em tudo que nós formos fazer na obra de Deus. Queridos, agora a pergunta que eu quero fazer para você é: se ninguém percebesse tudo que você está fazendo para Deus, você continuaria fazendo com a mesma alegria? Essa pergunta ela vai revelar para nós onde realmente está o nosso coração. Está no reconhecimento das pessoas? Ou está no nosso amor a Deus? Queridos, também uma outra questão. Jesus disse: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Queridos, a expressão aqui servo inútil não significa que o servo não tinha valor nenhum. Não é isso que está sendo dito aqui. Significa que ele não podia reivindicar mérito diante do seu Senhor, porque afinal de contas, tudo pertencia ao Senhor, tudo pertencia ao dono. E da mesma forma, queridos irmãos, as nossas vidas pertencem a Deus, os nossos dons pertencem a Deus, a nossa força pertence a Deus e o nosso ministério, de igual maneira, também pertence a Deus. Agora, se tudo vem dele, se tudo é dele, não há espaço para que haja orgulho dentro de nós. Pelo menos não deveria haver espaço, não é verdade? Imagine, por exemplo, um músico tocando um instrumento emprestado. E ao final dessa apresentação, ele não pode dizer que o instrumento pertence a ele, não é verdade? Porque esse instrumento foi apenas emprestado a ele. Ele apenas recebeu aquele instrumento emprestado. E de igual maneira, nós também apenas administramos aquilo que Deus nos emprestou, aquilo que Deus nos entregou a cada um de nós. A pergunta que eu te faço: você tem vivido como administrador daquilo que Deus te deu? Ou você tem vivido como se tudo que você tem fosse propriedade sua? É importante que nós meditemos também com muita sinceridade acerca dessa questão. Uma outra característica, amados irmãos, dessa parábola é que o maior inimigo do servo é o orgulho. A gente percebe claramente que esse é um alerta que Jesus faz ao contar essa parábola. Quando nós começamos a acreditar que Deus precisa de nós, nós já estamos em perigo. A obra de Deus, ela existia muito antes de nós, queridos irmãos. Ela sempre existiu. E continuará a existir depois de nós. Queridos, o privilégio não é Deus ter a nossa ajuda. Não. O privilégio é Ele permitir que eu e você façamos parte da boa obra dele. Amém? Queridos, veja como exemplo Moisés. Moisés foi usado poderosamente por Deus, não é verdade?
E mesmo assim a Bíblia descreve ele como um homem humilde. Veja que característica interessante que a Bíblia destaca de Moisés. A sua grandeza, ela não estava nos milagres que ele operava. Estava na humildade de reconhecer que tudo que ele tinha e tudo que ele fazia vinha do Senhor e não dele. Queridos, é importante que nós compreendamos que quanto mais Deus usa uma pessoa, mais humilde ela deve se tornar. Como o exemplo de Moisés que nós acabamos de falar. A árvore mais carregada de frutos, queridos irmãos, é exatamente aquela que tem os seus galhos mais inclinados, mais curvados devido ao peso dos frutos que ele gera. Assim também devíamos ser nós diante de Deus. Quanto mais frutificarmos, mais nos encurvarmos diante de Deus, mais sermos humildes diante de Deus. Assim também, queridos, acontece na vida daqueles que frutificam no mundo espiritual. E a última questão, referente a essa parábola, ela nos alerta acerca de que o maior galardão do servo é agradar ao Senhor. Queridos, o verdadeiro servo ele não trabalha apenas esperando recompensas futuras. Não trabalha esperando algum ganho, porque isso é trabalhar por interesse. O seu maior prazer é saber que agradou ao seu Senhor. E ele entende que servir a Deus, servir a Jesus Cristo já é uma honra. Glória a Deus, aleluia. Queridos, conta-se uma história que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Há uma história de um missionário. Esse missionário passou décadas fora do seu país anunciando o Evangelho. E quando ele retornou, absolutamente ninguém foi receber ele. E nesse mesmo dia, uma celebridade famosa chegou naquela mesma cidade e desembarcou e foi recebido por uma grande multidão. Por um instante, o missionário ele ficou triste. Então, em oração, ele sentiu Deus falar ao coração dele. E o que Deus falou para ele? Deus falou: filho, você ainda não chegou em casa. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o maior reconhecimento não virá nesse mundo. O maior reconhecimento não virá do homem. O maior reconhecimento virá do Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero fazer uma última pergunta para você. Para quem você está vivendo? Para os aplausos das pessoas? Ou para ouvir algum dia do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel? Lembre-se, queridos irmãos, o maior reconhecimento não virá das pessoas. O maior reconhecimento, ele virá do Senhor. Essa parábola do servo inútil, ela nos ensina que servir não é um peso. Servir é um privilégio. Deus, queridos irmãos, é fato, todos nós sabemos, Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E tudo que nós fazemos jamais vai pagar aquilo que Ele fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Queridos, por isso nós servimos não para conquistar coisas, mas sim para agradar a Deus. E sim para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não trabalhamos para que Deus nos ame, porque Ele já nos ama, independente. Então, quando nós entendemos isso, desaparece completamente das nossas vidas a vaidade, a competição, até mesmo a necessidade de aplausos. Então, nós passamos a viver apenas para agradar aquele que entregou sua vida por nós. E talvez a pergunta mais importante dessa mensagem seja: se hoje ninguém, absolutamente ninguém, reconhecesse o seu trabalho, você continuaria servindo a Deus com o mesmo amor,
com a mesma intensidade, com a mesma dedicação? É importante que nós reflitamos nisso, porque o verdadeiro servo, ele trabalha para os olhos de Deus, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém percebe. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, que neste momento eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo privilégio, Pai, de sermos Teus servos. Senhor, nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que porventura nós buscamos por reconhecimento, buscamos por elogios ou por posições, Pai, de destaque, esquecendo, Pai, que toda a honra, toda a glória, Pai, pertence somente ao Senhor. Pai, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, nos livra do orgulho e nos ensina a servirmos a Ti com humildade, com amor e com fidelidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós nunca percamos a alegria, Senhor, de fazer a Tua vontade. Senhor, mesmo quando ninguém percebe o nosso esforço. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar, meu Pai, que tudo aquilo que nós temos, Pai, veio das Tuas mãos poderosas e gloriosas. E nos ajuda a lembrar que a nossa maior recompensa, Senhor, Pai querido, Pai amado, é agradar ao Senhor. Senhor, que ao final da nossa caminhada, cada um de nós possamos ouvir a Tua voz, falando com cada um de nós. Muito bem, servo bom e fiel. É o que nós humildemente Te pedimos neste momento de oração e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.